Flamengo informa. Troca por Gabigol à vista. Tem informação sobre reforço para o professor Tite. Todo dia a dia do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, se não sininho de notificação. Deixa o teu like, se inscreveu. Se não sininho, deixa o like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo, rapaz. Esse time do Grêmio é brincadeira, hein, rapaz. Pô, 2-0, o Grêmio em menos de 10 minutos, Palmeiras vai lá, empata o jogo, quase vira o jogo, né? Mas não tem problema não. Fim da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo segue firme na liderança, segue o líder, 30 pontos atrás vem o Botafogo, Palmeiras e também a equipe do Bahia com 27 pontos, depois São Paulo na 5ª colocação. Só vou falar até o 5º porque eu sou o líder da competição, então pouco me importa o resto. Pedrão tá soberbo, meu amigo. Atura ou surta, segue o líder. Rapaziada, negócio é o seguinte, o professor Tite parabenizou o elenco do Flamengo após a vitória sobre a equipe do Atlético Paranaense e, além disso, aproveitou para fazer um pedido especial aos jogadores do Flamengo. Isso foi publicado na Flá TV, naquele conteúdo de bastidores da resenha pós-jogo do Flamengo, e o Tite falou, abre aspas, se cuidem na alimentação e no descanso, trabalhe a cabeça, fica feliz e recupera o corpo. Exatamente. Foco quando estiver em campo e foco também quando estiver fora do campo. Os atletas do Flamengo foram ontem ao campo de treinamento, na parte da noite, né? Teve um treino noturno, né? De noite no CT Ninho do Urubu. Os titulares naturalmente fizeram aquele trabalho regenerativo e os reservas fizeram um trabalho natural com o professor Tite. Hoje tem mais um treino no CT Ninho do Urubu. Afinal de contas, amanhã teremos aí Flamengo e Cuiabá às 8 horas da noite, horário de Brasília, né? Porque, infelizmente, 9 horas da noite tem o jogo da seleção, 10 horas da noite tem o jogo da seleção brasileira, e que eu vou torcer muito pelo Brasil. Afinal de contas, o Brasil tem que ganhar essa parada para De Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Matias Vinha voltarem ao Flamengo, né? Infelizmente aí teve que antecipar o jogo do Flamengo, e eu que vou estar lá trabalhando no jogo, vou ver o jogo do Flamengo e não vou ver o jogo do Brasil. Quem sabe eu vou pegar o segundo tempo, finalzinho do segundo tempo, disputa de pênalti, porque não tem prorrogação, enfim, vamos ver aí o que vai dar para fazer, mas de qualquer forma eu vou ficar acompanhando ali pelo telefone. Gerson cita pisão de Paulinho do Atlético Mineiro em escudo do Flamengo. Em 2023, quando o Flamengo ainda sonhava com o título brasileiro, nós fomos derrotados, né, por 3-0 no Maracanã, né, e vimos o Atlético Mineiro ultrapassar o Flamengo na tabela de classificação. E aí o Paulinho mandou a torcida do Flamengo calar a boca, pisou no escudo do Flamengo. Não tem nada contra ele mandar a torcida do Flamengo calar a boca, pisar no escudo do Flamengo realmente eu achei demais. O episódio aconteceu na reta final do Campeonato Brasileiro. E o Gerson, na preleção, né, que foi publicada pela Flá TV, a Flá TV publica a preleção e publica o pós-leção, né? Enfim, tô brincando, é lógico, o pós ali, jogo com o Tite falando dessa situação que eu abordei com vocês. E o Tite falou, o Gerson falou o seguinte na preleção, pra mim ele deu aula, tá? Abre aspas. Os caras foram na nossa casa e tiraram a nossa chance de título. Fizeram gol e pisaram no nosso escudo. Mandou a nossa torcida calar a boca e desrespeitou a gente. Isso eu não aceito. Não aceito que ninguém vá na nossa casa e nos desrespeite. Hoje vamos fazer um grande jogo, respeitando eles, mas dividindo forte pra Carvalho. Nós vamos mostrar para eles o que é educação. Nós vamos educar eles jogando bola. Vamos fazer um grande jogo, falou o Gerson na preleção. Não à toa, o Ayrton Lucas faz o gol do Flamengo e manda a torcida do Atlético calar a boca, né? Dando o troco do Paulinho aqui no Maracanã, né? Vento que venta lá, venta cá também, como já diria o ditado. O Flamengo foi lá na casa deles, no Galinheiro, e meteu logo 4-2. E era para ter sido mais se não fosse a péssima arbitragem do Ramon Abate-Abel e também do do senhor Rodrigo D'Alonso, né, que a gente já cravou o nome dele aí para quando apitar o outro jogo do Flamengo.
Parabéns ao Gerson por essa pressão. Aliás, o Gerson se mostrando líder dentro e fora de campo. Maturidade. Não à toa vem inspirando os jovens do Flamengo. Então as duas grandes lideranças do Flamengo hoje é Davi Luiz e o Gerson. Estão aí de parabéns. Vamos avançando. Bruno Henrique dispara elogios ao Wesley e diz que o lateral é um jogador muito importante para o grupo. Olha aí o BH, Bruno Henrique, no programa Resenha de Craque, na Flá TV, abre aspas. O Wesley está muito bem, é uma potência. Um menino que terá uma trajetória muito grande no futebol, até internacional também. Vejo que sua qualidade está melhorando cada vez mais. Ele é um jogador muito importante para o grupo. Eu já venho elogiando o Wesley aqui, ó, há muito tempo. Já critiquei muito o Wesley, dizendo que era cru, que tinha que evoluir. Tá mostrando evolução. No momento que o Flamengo mais precisa dele, no momento que não tem outro lateral direito, se não jogar ele, o Tite tem que acabar improvisando. E ele tá mostrando ali, né? Fez mais um bom jogo diante da equipe do Atlético Mineiro. Vem bem nesses últimos jogos do Flamengo aí, sobretudo nesse período aí de Copa América, que o Flamengo tá prejudicado por conta desses desfalques, né? Hoje é dia de treino normal no Flamengo, a gente já comentou dessa situação, aliás, falando em treinamento, mesmo cortado dos últimos jogos do Flamengo, o atacante Gabigol segue treinando normalmente com o elenco do Flamengo no CT Nindrobu, CT Jorge Elal. Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano, no entanto, segue com futuro indefinido, ou melhor dizendo, definido, que vai ser realmente aí a sua saída, a não ser que aconteça uma reviravolta absurda, que ele volte atrás e aceite a proposta do Flamengo, que ele fale com o Marcos Braz, porque a tendência é o Gabriel sair do Flamengo. É isso que os caciques, os manda-chuvas do Flamengo comentam nesse momento. Show na arquibancada! Com mais de 30 mil ingressos vendidos para a partida contra o Cuiabá, a expectativa é de casa lotada para o jogo do Mengão pelo Campeonato Brasileiro, né? Pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não são favas contadas, a torcida do Flamengo tem que ir no jogo, tem que lotar o estádio, tem que apoiar o time, porque o Flamengo precisa seguir essa batida aí até os caras voltar. E quando voltar, encorpa ali, melhora mais ainda e parte aí rumo ao título brasileiro. Segundo o Flazoeiro, em conjunto com o Flabase, Júnior Bezerra, preparador físico do Sub-20, foi promovido para trabalhar com a equipe profissional do Mengão. Ele assume o lugar de Marlon Sindara, que foi trabalhar junto com o Mário Jorge na seleção da Arábia Saudita Sub-17. Thiago de Camilles, ex-treinador do Sub-20 do Botafogo, assume o Sub-14 do Flamengo. Informa também o Flabase em conjunto com o Flazoeiro aí, trazendo informações das categorias de base do Mengão. A arbitragem para a partida contra o Cuiabá, infelizmente, já está definida e é um árbitro horroroso, horrível, melhor dizendo, que vai apitar o jogo do Flamengo. Mais um péssimo árbitro, pode até ser que ele faça uma boa arbitragem, mas não gosto desse árbitro também. Pedrão, tu fala mal de todo mundo, mas meu amigo, é difícil, é que nem você encontrar ali uma agulha no palheiro. Quem vai apitar é Rodrigo José Pereira de Lima. É o árbitro definido pela CBF para apitar Flamengo e Cuiabá, segundo Vitor Belotti, do Coluna do Flamengo. É um árbitro falteiro, para tudo, gosta de aparecer no jogo, posudo. Eu detesto, tá, esse árbitro aí, mas não tem o que fazer. Os menos piores, né? Mais ou menos estão tudo lá na Copa América, né? Quando acabar a Copa América, até nisso a Copa América prejudica aí não só o Flamengo, como o Campeonato Brasileiro por conta da arbitragem. Lateral gol. Ayrton Lucas é o lateral com mais gols e participações em gols do Brasileirão desde que veio para o Flamengo. São 16 participações em gols, 7 gols, 9 assistências, 85% de acerto no passe, 142 desarmes, 389 bolas recuperadas e uma nota de 6,91 de média no aplicativo SofaScore. Ele que vinha mal, na minha opinião, mas fez um grande jogo diante da equipe do Atlético Mineiro e torço muito
para que siga aí fazendo grandes partidas e seja aquele Ayrton Lucas, sobretudo no início do ano de 2023, que foi péssimo do Flamengo, mas que o beijinho com o Ayrton Lucas começou muito bem. Reforço caseiro para o técnico Tite. Pois é, Igor Jesus está recuperado da lesão e apto para retornar à lista de relacionados do Flamengo. Existe a chance da volta acontecer contra o Cuiabá amanhã, no sábado, no Maracanã. O volante treinou normalmente com os demais jogadores ontem, na quinta-feira, no treino noturno que aconteceu no CT Ninho do Urubu. Agora é possível, né, fazer treinamentos noturnos no CT Ninho do Urubu por conta das instalações de refletores, que foram uma exigência lá do Jorge Jesus naquela época, mas só alguns anos depois foi implementado no CT Ninho do Urubu. Portanto, o Igor Jesus está de volta, encorpa o meio-campo do Flamengo. Lógico que agora, nesse momento, nós temos aí o Alan recuperado, tem o Pulgar que voltou da seleção, tem o Léo Ortiz que se mostrou que pode ir bem ali, o Marcos Antônio vai chegar aí daqui a 5 dias quando abrir a janela, né? O Spindle junto com o Braz estão dando um rolê lá, estão dando a volta na Europa para fechar com o Marcos Antônio e também, naturalmente, tratar outras situações, mas já está confirmada aí a volta do Igor Jesus. Andrés Pereira, que já passou pelo Flamengo, jogou no Flamengo, falou o seguinte sobre Lucas Paquetá na entrevista coletiva da seleção brasileira. Olha aí. A gente perguntou para ele, no caso Paquetá, se realmente estava rolando alguma coisa. Ele falou que houve algumas conversas, mas não falou nada concreto ainda sobre isso. A gente fica feliz em ouvir essas coisas voltando para o time talvez. A gente fica naquele... Será que ele vai voltar? Vai ser bom para o Flamengo, falou o Andrés Pereira. Gente, tem muita gente que tem uma dúvida muito grande sobre esse lance do Paquetá. Manda mensagem, pergunta, Pedrão, se o Paquetá for punido lá, ele vai poder jogar pelo Flamengo? Gente, nesses casos, geralmente, aconteceu com o Tonali, né? No caso, o Tonali, que é jogador do Milan, né, se não me falha a memória, é volante o Tonali do futebol italiano, jogador italiano, ele ficou suspenso durante 10, 11 meses porque ele fazia a parada lá, né, ele botava lá pro time dele vencer, né, e aí descobriram, o jogador não pode participar disso e baniram ele, né, nem que ele manipulava e porque tomava cartão, não. Tá? O que também não sabemos se é o caso do Paquetá, é uma acusação, isso aí precisa passar e ser provado e condenado, não sou irresponsável aqui. Então só por isso ele tomou essa pena. Então a expectativa pela pena do Paquetá é uma pena assim estratosférica. Inicialmente ele seria punido apenas no futebol europeu, na esfera ali da UEFA. Entretanto, a FIFA geralmente nesses casos, com o passar da punição, ela pega essa punição e transforma ela de uma forma mundial. No entanto, o Flamengo já está em contato com grandes advogados da esfera esportiva, como o Dr. Marcos Mota, como o Bichara Neto, que defendeu o Gabriel Barbosa, o Gabigol, recentemente aí no efeito suspensivo, tá para defender aí na Suprema Corte também, para ver se ele vai ser suspenso de forma definitiva ou não. E esses advogados estão encontrando algumas brechas para que o Flamengo se calce para contratar o Paquetá e caso a FIFA torne essa punição mundial, eles consigam reverter essa situação. Pelo menos foi o que eu entendi da matéria do GE, do Caio Mota, que eles publicaram. O Flamengo está se calçando em relação a isso para não fazer o investimento errado, tá? Um investimento de forma errada, tá? O Flamengo continua nas tratativas, Spindle está na Europa, o Braz está na Europa, estão resolvendo a situação na Itália do Marcos Antônio, né? O pessoal já diz aí que já tem até camisa definida e coisa e tal, aquela coisa toda. Marco Antônio não está fechado ainda porque não assinou, né? A tinta da caneta tem que pingar ali no papel em branco, mas está muito bem encaminhado. E o Paquetá, quem está tratando a situação, o Marcos Braz, lá com os ingleses do West Ham, e o jogador que é muito, bota muito nisso, vir jogar
no Flamengo, tá? Mas vamos aguardar aí as situações para a gente ter um veredito final sobre o Paquetá. Marcos Antônio praticamente fechado. Voltando a falar sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol, o PVC, que além de ser palmeirense, e não é por causa disso, é um cara muito bem informado de Palmeiras e de todos os clubes, é uma enciclopédia do futebol PVC, ele trouxe a seguinte informação no UOL. Gabigol só sairá do Flamengo antes do final do ano se houver um acordo entre Flamengo e Palmeiras. O atleta não vai assinar um pré-contrato com um rival pelas costas sem informar o que está se passando ao Flamengo por respeito à sua própria história com a camisa do Flamengo. Então, se for por respeito, ele nem veste a camisa do Palmeiras. Ah, mas ele é profissional. Tá, mas tem vários outros clubes aí, mas vamos seguindo aqui. A situação de assinar um pré-contrato pode ser diferente se for um time dos Estados Unidos, Arábia Saudita ou Europa. As janelas da Europa e Oriente Médio abrem-se agora. Por conta disso, não há razão para o Gabigol desrespeitar o Flamengo e assinar um pré-contrato às pressas e pelas costas com um clube rival, sem saber se um clube do exterior pagará para tê-lo. Olha, todo respeito ao Gabigol, o Gabriel tá aqui, mas só vai pagar uma fortuna se não estiver assistindo as partidas do Flamengo, tá? Eu que sou muito chamado de Gabizete e assumo que acho que o Tite realmente não goste do Gabriel, mas o que ele tá jogando também é algo assim bizonho. Agora nem tá jogando, né? Tá afastado ali, tá só treinando. Além disso, Gabigol tem uma decisão. Não vai sair pelas portas do fundo. Em cima disso, PVC informa que o cenário para se transferir para o Palmeiras é complexo. Há uma soma de fatores que tornam a situação muito difícil. Isso porque todo o dinheiro que a Leila tem a oferecer a Landim será pouco e tudo que ela gastar será muito. A não ser que o Flamengo aceite, olha aí, uma troca de Dudu por Gabigol, com contratos de 3 anos para os dois jogadores. Há quem diga, no mercado da bola, né, quem conversa ali, os intermediários, os empresários, os dirigentes, há quem diga que isso pode acontecer. Olha aí. No entanto, não está acontecendo e o Flamengo não sequer cogita oferecer um contrato longo a Dudu, né? Contrato de 3 anos para um jogador que já tem 32, 34 anos de idade, né? O Flamengo não vai fazer, aliás, né? Já fez no passado, mas não vai fazer isso agora. A complexidade da operação também passa muito pela multa do Gabigol para o Brasil, que é 500 milhões de reais. Aí esquece, ninguém vai pagar 500 milhões, ainda mais para um jogador que já vai acabar o contrato logo ali. Já para o exterior, PVC vê como possível que apareçam propostas na casa dos 6 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais. Logo, Gabigol pode pensar num valor como esse, ou um pouco superior, para se vender para o mercado brasileiro. Algo como 50 milhões de reais diluídos em 3 anos. Isso daria 1 milhão e 300 mil reais mensais, mais o salário. É por isso que se fala em 3 milhões de reais mensais que o Gabriel ganharia saindo do Flamengo. Enquanto não há uma definição, Gabigol treina com o grupo, mas está afastado dos jogos, informa aí, a gente já sabe, o PVC, né? Há quem diga que possa acontecer essa troca pelo Dudu. Eu sinceramente não acredito que isso vai acabar acontecendo, não quero que aconteça. Tá aqui, o Dudu tem 32 anos de idade, completa 33 ano que vem. Ainda mais se for por 3 anos. Se for 1 ano, eu acho que, olha, pode sair bem para todo mundo. Não sei, né? O pessoal quer Dudu no Flamengo, enfim. Agora 3, aí realmente uma situação bem complicada. E o Dudu não ganha pouco, né? A gente sabe disso. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, se não se inscreveu na notificação, deixa o teu like. Tamo juntão, saudações rubro-negras.